Bom, pessoal, aqui é o professor Nogueira, sou formado em Física aí pela UFPA, e aí eu vou estar tratando com vocês sobre o assunto de dinâmica, né? A princípio, é um assunto de introdução. Então, beleza. Para isso, a gente vai entrar no conceito de força. Então, conforme vocês estão vendo aí na imagem ao lado, né, a gente vai falar sobre o que seria a força. A força, basicamente, vai ser um agente que vai ser capaz de alterar o estado, né, de uma partícula. E é considerada uma grandeza vetorial. Então, o que é uma grandeza vetorial em si? Né? Uma grandeza vetorial ela vai ter um tripé que eu chamo, né? Que é justamente o módulo, a direção e o sentido. Sendo o módulo dessa força, ela é justamente o valor numérico, ou seja, seria a sua intensidade, seria o tamanho dessa força. Né? A direção pode ser considerada como sendo horizontal, vertical, o sentido cima, baixo, esquerda, direita. Então, imagine uma força nesse sentido como se fosse uma seta que aponta para uma direção. Então, conforme você tem conforme essa seta seja maior, mais larga, vamos dizer assim, a gente teria ali uma intensidade muito maior, né? E aí ela vai estar apontando por uma direção e um sentido. Então, um exemplo sempre que eu dou assim em relação a ideia de vetor, que o aluno possa ter uma ideia da vivência dele, eu vou falar um pouco mais à frente, né, sobre a questão das leis de Newton, mas seria um exemplo bem prático. Assim. Você está ali no ônibus, beleza? Indo numa direção, numa avenida, seguindo uma linha reta, aí de repente esse ônibus vira bruscamente. O que acontece com o seu corpo? Né? Pelo princípio da inércia, a gente vai ver posteriormente, a gente percebe que a tendência natural do seu corpo é que ele permaneça no sentido que estava, né? Ou seja, no movimento que ele estava fazendo ali. Porém, né, imagine que o ônibus vira e aí o seu corpo ele vai levar um tempo para que isso possa acontecer também. Mas a ideia é o quê? Que se você imaginar isso com uma seta, você também vai estar acompanhando esse movimento desse ônibus. Então, inicialmente a gente sente aquela ideia de ser jogado para frente, mas posteriormente a gente percebe que o nosso vetor, né, nossa direção, ela vai mudar. Então, a gente tem alguns efeitos dessa força, né? Então, um dos efeitos da força é a deformação. Então, se você, por exemplo, está chutando uma bola, você vai perceber que quanto mais forte, ou seja, quanto mais intensidade você venha fazer o chute em relação a essa bola, haverá ali uma deformação, que pode ser maior ou menor, dependendo da intensidade que você vai estar aplicando nessa bola. Ou seja, qual corpo for, né? Então, existe uma alteração da velocidade. Por quê? Pela segunda lei de Newton, a força está relacionada justamente com a questão da aceleração. Então, se você aplica uma força, dependendo do sentido dessa força, você vai alterar essa velocidade tanto positivamente quanto negativamente, né? Considerando o sentido do movimento do corpo. Outra questão que também ocorre é justamente um efeito sobre o equilíbrio de um corpo, né? Então, tanto no sentido de tirar de equilíbrio como colocar em equilíbrio. Como o exemplo que nós estamos vendo aqui, a gente tem um balde, né, a princípio sendo segurado por um fio, e aí esse balde está em equilíbrio, a gente percebe que pela imagem nós temos uma força atuando para baixo e outra força atuando para cima, sendo essas forças a força peso, né, que atua em direção ao centro da Terra, e a força de tensão, que todas essas forças a gente vai estudar elas bem melhor aí para frente, né? É a força que atua em relação nesse fio aí. Beleza. A gente tem as medidas de força. Como eu falei para vocês, no sistema internacional a medida de força é o Newton. Porém, nós também temos uma medida chamada de quilograma-força, que ela equivale a 9,8 newtons. Normalmente a gente sempre vai estar buscando utilizá-los no sistema internacional, tá bom? Então, temos nossos tipos de força. A força-peso. A força-peso é uma força que vai surgir devido à interação de uma massa, né, de um corpo que possui massa, com a aceleração gravitacional de um determinado outro corpo. No caso específico da gente, né, a nossa massa com a aceleração gravitacional da Terra. Então, assim, conforme esse corpo maior, a Terra, né, ou seja, o corpo que a gente tiver uma massa maior ou menor, a gente vai ter um peso diferente. Então, assim, para quê? Acontece muita discrepância
no sentido do entendimento do que seria peso e do que seria massa. Né? O peso ele é uma força que surge do produto com a massa vezes a gravidade. Né? Porém, a massa em si ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Então, onde você for, em qualquer ponto do universo, você vai ter ali realmente a sua massa ela vai permanecer constante. Né? Então, você não tem nenhum tipo de alteração em relação à sua massa. Sempre vai ser em relação ao seu peso. A força de tração ela é a força surgida em contato com o fio. Ou, né, como a gente tem aqui na imagem, um carinha puxando o carro. E aí a gente percebe que ele aplica força sobre o fio, e essa força de tensionamento ou de tração, né, tensão, ela vai estar ali vinculada a este fio. Outra força que a gente está analisando aqui é a força normal. A força normal ela surge no contato com uma superfície plana, então ela sempre vai estar oposta, né, a essa superfície. Então, por exemplo, aqui a gente tem um bloco sobre uma superfície plana. Se esse bloco possui uma massa, ele possui uma força-peso. Porém, no sentido contrário, ou seja, no sentido para cima, né, o peso aponta para baixo e a força normal aponta para cima. Então, essa força normal ela vai estar atuando ali nesse exemplo aqui como algo que está no sentido contrário à força-peso. Mas nem sempre elas se coincidem assim. Né? Nesse caso, porque a gente tem uma superfície plana. A gente, lá na frente, quando for falar de plano inclinado, a gente vai ver que, na verdade, não é muito bem assim. Né? Então, também temos a força de atrito. A força de atrito é uma força de resistência ao movimento. Então, para que um corpo se movimente, ele precisa de ter, a princípio, ali uma força de atrito, sobretudo na mecânica. Né? Então, a gente tem dois tipos de força de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático seria uma resistência que surge no momento que você começa a aplicar uma força até a iminência do movimento. E aí o atrito dinâmico, a partir do momento que você inicia esse movimento, você tem o dinâmico. Do ponto de vista matemático, o coeficiente de atrito estático ele é muito maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente, né, ao longo dos nossos próximos vídeos. Sobretudo, né, ao analisarmos uma questão de força, a gente precisa entender o que seria a ideia de uma força resultante. Então, como vocês viram no exemplo anterior, né, você tinha um bloco, você tinha nesse bloco uma força-peso atuante e uma força normal no sentido contrário. Esse corpo ele está em equilíbrio. Né? Então, nesse caso, a gente poderia dizer que a força resultante dele é zero. Porém, no exemplo que a gente está analisando aí da força de atrito, você percebe que existe uma seta apontando para a direita, que é uma força sendo aplicada em relação a esse bloco, e existe a força de atrito contrária a esse movimento. Porém, para entendermos a ideia de força resultante, a gente tem que pensar o seguinte: imagine que essa força ali, aplicando à direita, ela é força de 30 newtons e a força de atrito de 10. Então, como elas estão em sentido contrários, elas vão estar, né, uma vai estar no sentido do movimento, considera ela como positiva, a outra que está resistindo negativa, e matematicamente a gente percebe que 30 menos 10 seria 20. Então, a força resultante ela vai estar apontando para a minha direita, né, e vai ser justamente o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo. Então, a ideia que a gente tem é justamente essa. É o somatório de todas as forças que vão estar atuando nesse corpo. Nem sempre vão estar no mesmo sentido e direção. Você vai ter que fazer essa análise vetorial em relação a esse corpo. Né? Então, a gente tem dois tipos quando a gente entra no conceito de equilíbrio. Né? No conceito de equilíbrio, a gente tem o equilíbrio estático. A gente considera ele como quando o corpo está em repouso e sua velocidade é igual a zero. Assim também como a gente tem o equilíbrio dinâmico, quando a gente tem ali o caso do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, onde você vai ter uma velocidade constante, né, atuando ali. Então, o equilíbrio, se você tem equilíbrio, se o corpo está em repouso, não há movimento. Em repouso, né? Vamos considerar esse caso em repouso. Então, não há uma aceleração atuando. Se não há uma aceleração, a força resultante vai ser zero. Né? Então, a somatória das forças também. Em relação à questão dinâmica, também isso aplica, né? Porque você não tem uma aceleração atuante. Tudo bem? Então, aqui a gente tem 3 exemplos de um equilíbrio estável. Né? A gente tem essa bolinha aqui presa nessa espécie de vara. A gente percebe que ela está aqui parada, porém ela está em forma estável. Né? Aqui a gente tem, no nosso segundo caso, equilíbrio instável. Né? O processo contrário, já vai ter uma espécie de uma crista aqui, essa bolinha está bem no topo, ela vai estar no equilíbrio instável. No nosso terceiro caso, a gente tem um equilíbrio indiferente, né? uma bolinha sobre uma superfície plana. Então, para exemplificar aqui para vocês, nós temos aqui um exemplo onde tem duas crianças que estão brigando por um brinquedo, né? Olhando para a imagem.
Então, vou ler aqui para vocês. No esquema abaixo, 2 crianças puxam um brinquedo em repouso. Então, o brinquedo está parado, né? Considere que a força F0 aplicada pelo menino e a força FO e FA, FA aplicada pela menina tem a mesma direção horizontal. Então, determine o sentido do movimento descrito pelo brinquedo sem intensidade de... Primeiro caso, se a força que o menino aplica for maior que a força da menina. Então, se a força que o menino aplica, a gente vai considerar que esse movimento vai estar para a esquerda, visto que o menino está puxando para a esquerda. No outro caso, se a força do menino for menor que a força que a menina aplica, esse corpo vai estar se direcionando para a sua direita, né? Porque a menina vai estar aplicando uma força maior. Então, pela relação de força resultante, a gente percebe que o resultante vai estar para a direita. Porém, se as forças forem iguais, esse corpo permanece em repouso. Aqui no exemplo 2, né, a gente tem exemplos bem básicos para a gente introduzir a ideia de dinâmica. A gente tem... Considere que o F0, que está apontando para a esquerda, e FA aponta para a direita, e determine a intensidade da força resultante nos casos. Tá. Letra A. FO e FA, né, têm direção horizontal e sentidos opostos. Então, se eles têm sentidos opostos, significa que o FO, que vale 3, está no sentido à esquerda, e o FA, que vale 4 no sentido à direita, a gente vai ter uma força resultante aí que vale 1. Né? Então, você analisa isso do ponto de vista vetorial. Né? A resultante vai estar para a direita, você pega 4 menos 3, vai dar 1 newton. No caso B, onde as forças vão estar na mesma direção, no mesmo sentido, elas vão se somar. Então, ao invés da gente subtrair, a gente vai somar 4 mais 3. Logo, a nossa força resultante vai ser de 7 newtons. Como eu falei para vocês, essa aqui é uma aula bem introdutória para aquele aluno que não tem ainda uma boa base, né? Então, a gente vai ao longo das aulas aí melhorando muito mais esse entendimento e aproximando vocês às questões, principalmente questões do Enem.